Olá, amigos queridos, que estejam todos com a paz de Cristo e o amor no coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores e não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações. Livrai-nos do mal. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na última palestra nós vimos as desigualdades da riqueza, né? E pudemos entender um pouquinho por que a tamanha desigualdade social e que nada disso é assim porque Deus quis que um fosse miserável e o outro rico por capricho, mas para que cada um saiba passar pela prova. Vimos também que a riqueza, ela é assim, um pouquinho na mão de cada um, né? Ela não é uma coisa que fica sempre na mão do mesmo. Fica na mão de um, numa encarnação, aí passa para a mão do outro, para que cada um tenha a oportunidade de possuir por sua vez e passar pela prova ali da necessidade ou da fartura e saber usar e saber resignar-se, a saber dizer não ao orgulho. Hoje nós vamos iniciar instruções dos espíritos, né? O que esses espíritos benditos vieram nos ensinar e Kardec nos colocou para que possamos aprender um pouquinho mais com eles. Pois bem, vamos começar. A verdadeira propriedade. Pascoal Genebra, 1860. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir. Desfruta durante sua permanência na terra, né? Então, o que é nosso realmente é aquilo que podemos levar quando formos para a pátria espiritual. Mas, forçado que é abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real do que é material. Né? É assim que o é. É assim que tem que ser. O que é, afinal, o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Isso é o que traz quando encarna e é o que leva e que ninguém pode lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Então, gente, é isso, é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. E quantas vezes nos perdemos brigando por causa de riqueza material, deixando de falar com irmão, irmã, por causa de herança, desconfiando do colega de trabalho, achando que, imagina, ele faz isso porque quer me dar uma rasteira e quer que eu não... Nossa! Orai e vigiai, para que não caiamos nesses pensamentos todos, né? Mas sigamos. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Ele não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. O que ele está nos colocando, né? Que vai depender de nós, de nossas escolhas, aqui encarnados, o que levaremos para a vida futura. E dá até esse exemplo
Se eu vou daqui viajar para um país de neve, não tem para que eu levar biquíni, shortinho, nada disso. É isso. Então, se eu vou para uma pátria espiritual, que eu sei que o que é material fica aqui, eu tenho que desenvolver a minha inteligência, fazer bom uso dela, os meus conhecimentos e as minhas qualidades morais. Ao viajante que chega a uma estalagem é dado um bom alojamento, se puder pagar. Àquele que tem pouca coisa é dado um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses, mas não é com ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor dos bens, nem dos títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou sua entrada no ouro do mundo com ouro. No outro mundo, pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessa qualidade? Se bem-vindo, e vai aos primeiros lugares onde toda a felicidade te espera. És pobre delas? Vai para os últimos lugares, onde será tratado de acordo com suas posses. Os bens da terra pertencem a Deus, que o distribui de acordo com sua vontade, e o homem é apenas usufrutuário, administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constituem esses bens propriedade individual do homem, e que Deus frequentemente frustra todas as previsões e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la por direito. Bem, meus amigos, aqui nós estamos vendo, que coloca que às vezes aquele que deposita tudo ali no que tem de material na terra acaba se frustrando. Por quê? Porque acha que eu terei isso para sempre, eu sou isso, aquele papapá, quero só aumentar. E de repente perde tudo. Nós já vimos e falamos nas desigualdades da riqueza, daqueles que adquirem uma fortuna assim de uma forma vapt-vupt, que não fez nem esforço para tal, mas que essa fortuna sai da mão dele. E podemos aqui também nos lembrar de uma parábola que já lemos, aquela do fazendeiro que estava ali tendo uma farta produção de grãos e achava que seu celeiro era tão pequeno para guardar, não era para distribuir, para guardar todos os grãos de que fosse ali colher. E aí, num belo dia, à tarde, ele diz assim: já sei, vou demolir esse galpão e construir outro muito maior, onde poderei guardar toda a minha colheita. E aí ficarei anos e anos sem ter que me preocupar. Aí Deus fala: pobre homem, não sabe que nessa mesma noite irá partir, e de nada lhe valerão as coisas materiais. Então, para que essa preocupação em acúmulo? A gente não sabe como é o nosso amanhã. Devemos sim ser previdentes, devemos sim buscar investir em coisas boas para nós e que frutifique ao próximo. Devemos sim doar aquilo que temos, não só de supérfluo, mas aquele que realmente necessita,
aquilo que também vamos precisar, mas que podemos, porque sabemos que vamos conseguir depois. E o outro talvez não tenha essa condição. Agora, viver para acumular, olha os ensinamentos que estamos tendo. Vamos lá. Podeis pensar que isso se compreende em relação aos bens hereditários, mas que não ocorre o mesmo em relação à riqueza que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Sem dúvida alguma, se a riqueza legítima é a que foi adquirida honestamente, pois sua propriedade é apenas adquirida honestamente quando para possuí-la não se faz o mal a ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, ganho em prejuízo de alguém. Mas porque um homem conquistou sua riqueza por si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? É uma pergunta. O cuidado que torna... Peraí, deixa eu voltar esse pedacinho. Os cuidados que toma ao transmiti-lo ao seu descendente não são muitas vezes inúteis? Então, são mais uma pergunta. Sim, sem dúvida, pois se Deus não quiser que estes, os herdeiros, a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode o homem usar e abusar dela impunemente durante sua vida, sem prestar... Pode o homem, desculpem, eu estou me perdendo na pontuação aqui, ó. Pode o homem usar e abusar dela impunemente durante sua vida, sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe adquiri-la, Deus pôde querer recompensá-lo durante a vida por seus esforços, coragem e perseverança. Se a utilizar para servir apenas à satisfação de seus sentidos ou orgulho, se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, melhor seria não a ter possuído, pois perde o que ganhou e anula todo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Olha quanto ensinamento, meus amigos. Sempre, sempre, sempre aprendendo, né? Pois bem, vamos agora à leitura do item 11, Emprego da Riqueza, pelo Espírito Severus Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós, a quem o amor pelo ouro domina, que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, portanto, sentirdes vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em vos liberar desse domínio que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos dirá: o que fizeste, depositário infiel, dos bens que te confiei? Tu empregaste esse poderoso instrumento em boas obras apenas para a sua satisfação pessoal? Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Procurai nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama seu próximo já tem sua linha de conduta traçada. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade. Não na caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor, que procura numa caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é excessivo, e dá com sabedoria. Não rejeiteis o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro
Informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição não serão mais eficientes do que tua esmola. Espalha ao redor de ti com abundância o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base segura e te garantirá grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Gente, que lindo! Olha, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Usar a inteligência de forma sábia e podendo também auxiliar através da inteligência. Espalha ao teu redor os tesouros da tua instrução. Se tivermos a condição de nos instruir, de aprender algo de útil, que possamos espalhar ao nosso redor, dizendo ao próximo: vai avante, quer aprender isso? Eu te ensino. Precisa de estudo? Vamos lá, eu tenho esse livro, eu posso te ajudar, eu tenho... Ensina, usa da instrução que pôde aprender para auxiliar o próximo. E sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então que saibamos, né, usar tudo isso que nos ensina, né, esse Deus misericordioso, e que esses espíritos bondosos vieram nos dizer, para que ao chegarmos na pátria espiritual falar assim: nossa, não sabia disso. Então, fazer o bom uso da inteligência, do seu trabalho, ensinar o próximo o que sabe, o que sabemos. Talvez ali esteja a oportunidade que faltava para ele se levantar e seguir, para se sentir capaz, para se valorizar, para buscar com o próprio suor o seu sustento de uma forma honrada e digna. Por vezes é isso que falta àquele que está numa situação miserável. É uma palavra amiga, é dizer: vamos, ajuda a te levantar, vamos. Primeiro ajuda, está faltando alimento, não adianta falar: daqui uma semana eu te dou um emprego. Ajuda. Depois vai procurar saber os porquês e como auxiliar de uma forma que ele evolua, né? Que esse irmão evolua e siga. Assim, os tesouros do teu amor, que é o amor ao próximo, frutificarão. É o que ele nos coloca. E assim, fará o próximo que gostaria que a ti fosse feito, né? Eu volto lá na minha adolescência e como eu ficava feliz quando eu aprendi um artesanato. Amo até hoje o artesanato. Mas alguém me ensinava uma pintura em tecido, minhas tias, carimbar ali um parafusinho, como se fosse um grãozinho de café. Eu lembro até hoje como sou grata, pois que eu fazia algumas coisinhas e minha mãe vendia, e saber que eu sabia ser útil lá com os meus 14 anos. Isso às vezes é auxiliar. Quando não, gente, nós podemos presentear o próximo com uma oração, com uma boa vibração, né? Com palavras carinhosas. E todos nós podemos fazer isso, e fará tão bem ao outro e a nós mesmos, né? Por quê? Porque todos podemos usufruir dessa energia, né? Desse pensamento voltado ao bem. Aí eu acho que nesse item também dá para se citar aqueles que entre nós está ali como uma classe mal vista e recebem muitas palavras difíceis que são ali profetizadas, cuspidas praticamente, pensamentos difíceis, mas que na verdade estão numa prova grande, muito grande, que necessitam do quê?
das nossas vibrações e orações para que consigam realizar o melhor possível por todos. E quem são eles, gente? Os nossos governantes. São aqueles que têm ali, por muitas vezes, o futuro de muitos nas mãos. E dependendo da ação que tomarem, eles vão estar passando ou não pela prova. Então podemos sim auxiliá-los através da prece, pedindo a Deus Pai para que consigam sim seguir pelo caminho do bem, da ética, pelo caminho melhor para a nação. E assim, através da prece, possamos também nos conectar com os amigos de luz para os ampararem o suficiente para que consigam ouvir as intuições que vêm desses anjos guardiões, mentores, porque estão ali à volta, né? E não se deixem levar pelos outros irmãozinhos que se comprazem pela desordem humana no planeta, porque isso não é só pelos governantes do nosso país, mas pelo do mundo todo. E orar todos nós podemos. Ao invés de jogar pedras, cuspir farpas, vamos lá, meus amigos, fazer essa lição de casa? Que Deus nos auxilie, nos ensine a cada dia sermos um pouco melhores do que hoje. Amanhã, que hemos de ser melhor. Fique em paz, que Deus abençoe a todos. Até breve. Que Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e Jesus, o nosso Mestre maior, Governador do planeta Terra, estejam sempre juntos ao nosso coração e à nossa mente. Vamos iniciar a leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Vamos pegar a tradução de José Herculano Pires e ler alguns dos apontamentos que ele faz. Deixamos sempre à disposição o texto em sua íntegra no próprio site. Introdução a, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas. Herculano Pires nos diz que com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Herculano ainda diz que ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com este livro e com este livro propagou-se. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Nos diz que há neste livro uma sequência histórica que não podemos esquecer. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentio, espalhando a nova lei,
apareceu Jesus e de suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos, a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. 2 parágrafos à frente, Herculano Pires nos diz que a Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico e, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas, a síntese do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. Em seguida, no tema A Codificação Espírita, Herculano Pires nos descreve a grandeza do Livro dos Espíritos, de onde todas as outras obras codificadas por Allan Kardec partem. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos diz que não é apenas o marco inicial, a pedra fundamental da nova codificação. Ele diz que o Livro dos Espíritos é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Segue dizendo, assim como na Bíblia há um núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo, em, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Então vejam, Herculano Pires nos esclarece aqui que este Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Todas as outras obras se encontram dentro do Livro dos Espíritos. E ele continua dizendo que o segundo livro, abre aspas, o Livro dos Médiuns, fecha aspas, é uma sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, abre aspas, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, fecha aspas.
O terceiro livro, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, fecha aspas, é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica. Quarto, abre aspas, o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, fecha aspas, decorre do livro 4, abre aspas, esperanças e consolações, fecha aspas, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. O quinto livro, abre aspas, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fecha aspas, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. O sexto livro, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina espírita, abre aspas, o que é o Espiritismo, fecha aspas, que não se inclui propriamente na codificação, também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. E o sétimo livro, abre aspas, obras póstumas, fecha aspas, que representa o testamento doutrinário de Allan Kardec, reúne os seus derradeiros escritos e anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. A codificação se apresenta, então, como um todo homogêneo e consequente. Então, ele deixa claro que o Livro dos Espíritos traz temas que vão ser desenvolvidos em outras obras, que são as obras posteriores de Allan Kardec. No tema seguinte, que trata sobre a filosofia espírita, Herculano Pires nos informa que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi, daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu no livro, pois são perguntas e respostas. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas, com as meninas Boldin e Jafé, e mais tarde com outros médiuns. E em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar escola filosófica, a conquistar os meios especializados, mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Em quarto lugar, o próprio Allan Kardec teve o cuidado de advertir nos, entre aspas, prolegômenos, que evitava os prejuízos do espírito desse sistema, como vemos nesse trecho em que se refere ao ensino dos espíritos, abre aspas. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito desse sistema. Fecha aspas. No próximo item sobre a dialética espírita, Herculano Pires explica sobre a questão do método e explica que o processo dialético do espiritismo, que em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários,
para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas. No próximo item sobre a legitimidade do livro, Herculano, entre outras coisas, nos fala sobre o método de Allan Kardec, que esse método transformou-se no método da própria doutrina e tem na sua própria simplicidade a garantia da sua eficiência. E Herculano resume assim esse método de Kardec. Primeiro, a escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo, a análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Terceiro, controle dos espíritos comunicantes, através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. No próximo item, sobre o problema científico, vamos destacar uma parte do que Herculano Pires nos traz, que é o seguinte: Kardec insiste no caráter científico da doutrina, caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objetivo não é a matéria, mas o espírito. O Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Até a sua publicação, esses problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. O Livro dos Espíritos se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que, antes dele, constitui o espiritualismo pode ser chamado, abre aspas, espiritualismo utópico, fecha aspas, e tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, abre aspas, espiritualismo científico, fecha aspas. O sobrenatural tornou-se natural, tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. No tema seguinte, Herculano Pires descreve sobre o problema religioso. Herculano nos diz, abre aspas, a natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus, mas o Deus espírita não é antropomórfico. Não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem como o das religiões. A definição espírita é incisiva. Abre aspas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fecha aspas. Há muitos pontos interessantes ainda que Herculano Pires nos diz, nos passa, mas vamos pegar aqui no finalzinho, onde ele destaca uma afirmação de Kardec, abre aspas, o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Fecha aspas. E Herculano finaliza o parágrafo dizendo, enfim, religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Diz ainda, para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12 do livro 3 e todo o livro 4.
No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem, encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define, por fim, o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4, temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita, e um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno. No último item, sobre os estudos futuros, Herculano finaliza dizendo que o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro, mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou neste ano, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face deste livro, e que estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Vejam que quando ele escreveu isso ainda estávamos no século XX, agora já estamos no século XXI. Então cabe a nós, os espíritas deste século, dar o valor a essa obra, buscando aprofundá-la e vivenciá-la, porque, como nos foi dito aqui, ela é a pedra fundamental de onde partem todas as outras obras de Kardec, que Kardec codificou para o nosso direcionamento, engrandecimento e evolução. No próximo encontro, vamos dar início, então, ao Livro dos Espíritos por Allan Kardec.